Com a aproximação das eleições municipais, a Federação Israelita de São Paulo convidou os candidatos ao cargo de prefeito para uma conversa com a nossa comunidade. Convidamos entidades e jovens para que tivessem a oportunidade de conversar e conhecer as propostas de cada um deles. Franqueamos a todos vocês todas as entrevistas ao mesmo tempo. Espero que vocês possam aproveitar. Um abraço para todos. É com prazer que eu chamo o candidato do PSD à Prefeitura de São Paulo, Andréa Matarazzo. Muito prazer, para mim, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui conversando com vocês, como você disse, nesse ciclo de entrevistas que acontecem sempre a cada eleição, o que é muito importante, uma oportunidade dos candidatos poderem apresentar suas plataformas ou até se fazerem conhecidos. Para nos ajudar na entrevista de hoje, eu gostaria de convidar o diretor da Congregação e Beneficência Sefardi Paulista Beit Yaakov, Rafael Nasser. Também vamos chamar o presidente do Conselho Deliberativo da Escola Renascença, Jacques Griffel. Bem-vindo. E sempre temos um jovem que participa conosco. Hoje é o Jonathan Gottfried, da comunidade Shalom, quem vai participar representando a juventude. Bem-vindo, Ione. Obrigado por estar conosco. Obrigado a você, Ricardo. Andréa, começando, eu sei que você tem um vínculo importante com a comunidade judaica, você sempre militou em causas onde a comunidade judaica está envolvida. Eu queria perguntar se você conhece um pouco dos projetos que a comunidade judaica faz para a cidade de São Paulo e qual é real esse seu vínculo com a nossa comunidade. Olha, o vínculo real é porque São Paulo tem uma presença judaica muito importante, sempre teve uma presença judaica muito importante. Acho que também em função dos meus vínculos com a cultura, minha ligação com meu tio Titilo Matarazzo, que eu me lembro, almoçava e permanentemente estava com o Dr. José Mindlin, meus pais com o Dr. José Safra e o Moises, enfim. Eu sempre convivi muito, meus amigos Davi, o Davi Pfeffer e o Daniel, enfim, e tantas pessoas da comunidade que nós sempre convivemos. E nós também, como somos de origem italiana por parte de mãe, libanesa por parte de pai, eu acho que a história de São Paulo é esse convívio entre as diversas nacionalidades que, eu sempre digo, nunca vieram para São Paulo para buscar qualidade de vida, vieram para São Paulo para construir uma nova vida. E acho que é por isso que todos sempre se deram tão bem aqui na nossa terra. Os meus vínculos, eu tenho o último vínculo assim, mais próximo que eu tive foi com o Sérgio Simon na construção do Museu de História Judaica, aquele da Rua Vanhandava. E quando eu estava na prefeitura, o Sérgio veio falar comigo que precisava daquele terreno que está na 9 de julho. E nós fizemos lá, foi um parto, levou anos, mas conseguimos fazer o termo de concessão daquela área. E também a Metalúrgica Matarazzo, que é a empresa que eu, até fazer política, era presidente, ela ajudou na contribuição da construção do Albert Einstein, do Hospital Israelita Albert Einstein. Eu vou chamar agora o Rafael Nasser, da Congregação e Beneficência Sefardi Paulista, que é a congregação do seu José Safra e do falecido senhor Moisés Safra, para fazer a primeira pergunta. Rafi, por favor, bem-vindo novamente. A pergunta é com você. Eu queria fazer uma pergunta, tá? Na verdade, é bem no momento que estamos vivendo agora, na Covid, tá? O senhor, se elegendo prefeito, vai ter que tomar várias decisões no dia a dia ligado à Covid. Como você teria feito diferente do que foi feito até o momento? Qual seria o seu plano hoje, você como prefeito, para enfrentar isso que a gente está enfrentando? Mas você diz o que eu faria diferente do que foi feito, do passado, ou que vai ter que fazer para frente? Bom, podemos falar as duas coisas. No passado, teria feito muito diferente. Por exemplo, na hora que você fala que é uma doença que você tem que... As pessoas não podem se aglomerar.
mas ao mesmo tempo tem gente que precisa trabalhar, tem profissões que são essenciais. Então, por exemplo, ter eliminado o rodízio de automóveis, eliminado, e ao mesmo tempo colocar mais ônibus do que a frota normal já tem, o que é uma maneira de você deixar as pessoas mais distanciadas. A prefeitura fez o oposto, tirou ônibus de circulação, 70% no primeiro momento, e depois inventou aquele rodízio de interditar a rua, depois o rodízio par e ímpar, e nunca eliminou o rodízio. Acho que tinha que eliminar o rodízio de carros e acrescentar ônibus. Até agora, você tem menos ônibus na rua do que a frota normal, que é um absurdo, porque isso só agrava o problema de contágio, obriga as pessoas que são obrigadas a trabalhar de transporte público a se contagiarem. Isso é um absurdo e é desumano. Além do que, indenizaram as empresas de transporte de ônibus, né, por perda de passageiros. Por outro lado, fecharam as portas do comércio desde março para reabrir e ficaram discutindo o protocolo, quando, na verdade, quando fechou, já deviam ter preparado um protocolo de abertura. Mas mandou fechar as portas a prefeitura e continuou cobrando o IPTU como se nós estivéssemos no apogeu econômico, ou seja, todo o comércio sem faturamento, tendo que pagar IPTU. Eu hoje, por exemplo, estive no Bom Retiro, é a primeira vez na história que eu vi lojas assim seguidas uma da outra com passa-se o ponto. Nunca aconteceu isso na história de São Paulo. Bom Retiro é um dos mais importantes polos de compra. Lá tem fila para você ter loja, né? Então, isso também teria feito completamente diferente e teria, eventualmente, no negócio da educação. Por exemplo, ficou claro, e aí isso não precisava esperar tanto tempo, de que educação à distância na área pública é balela, porque a periferia de São Paulo não tem sinal de internet, as escolas públicas do município não têm sinal de internet na periferia. Então, não pode falar de ensino à distância, devia ter providenciado isso no primeiro mês, se é que era possível. Aliás, devia ter providenciado internet nas escolas há 2, 3 gestões atrás, porque você deixar alguém sem internet é isolar a pessoa no passado. Então, faria coisas diferentes com o que já aconteceu. O que vou fazer em janeiro? Em janeiro você tem que fazer um plano de reativar a economia de São Paulo, porque o desemprego vai ficar muito mais grave do que já está. Então, primeiro ponto, regularizar o pequeno comércio fora do centro expandido. Esse pequeno comércio até 40 metros quadrados, que na periferia tem centenas de milhares, e eles são todos irregulares, porque o próprio território não é regularizado. Mas a lei de liberdade econômica permite a regularização e eu quero fazer que eles se transformem em MEI. Por que isso? Na hora que eles se regularizarem, imediatamente ele passa a ter crédito. Na hora que ele tem crédito, ele conseguirá sobreviver com mais facilidade ou com menos dificuldade e poderá até se desenvolver e contratar gente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, pegar o IPTU de fevereiro e março, por hipótese, refinanciar parte dele. Vamos dizer 70% para quem se comprometer a não demitir ninguém até dezembro. 80% para quem se comprometer a contratar algumas pessoas. Isso, claro, limitando o tamanho de empresas. Não é uma orgia fiscal, longe disso. E se tem alguém que tem responsabilidade fiscal, sou eu que assinei com o Fernando Henrique a lei de responsabilidade fiscal quando estava no governo federal. Outro ponto, a criação com o Sistema S, com o Fiesp, com o SESC, com os sindicatos patronais e sindicatos de empregados, de cursos de requalificação, de capacitação dessa mão de obra que vai ficar desempregada, principalmente do comerciário, procurando prepará-los ou qualificá-los para o comércio eletrônico e outras coisas que eles poderão ter espaço mais para frente. Criação de um fundo para microempresa. Vamos dizer, eu pegaria esses 100 milhões que puseram nessa fonte luminosa do Anhangabaú, que esse já foi. Estragou Anhangabaú, jogou fora 100 milhões de reais para criar uma enchente própria da prefeitura e criar uma fonte luminosa.
um horror. Podia pôr em coisas prioritárias na cidade. Mas, enfim, um fundo de 100 milhões para microcrédito para o microempreendedor. E também, junto com o Sebrae, né, fazer cursos de qualificação para microempreendedores, porque o desempregado vai ter necessidade de uma alternativa. Aí você vai me perguntar, e tem dinheiro para tudo isso? Eu vou dizer, tem, porque você tem que fazer o que eu falo, você tem que definir prioridade. Vai ser um ano que o investimento que nós vamos ter que fazer será nas pessoas, o investimento é no emprego, é recuperar a economia, a força, a pujança da nossa cidade que ficou combalida e agravada pela insensibilidade do próprio poder público, da prefeitura em especial. Obrigado, Rafa, pela sua pergunta. Obrigado, André. Eu convido agora o Jacques Griffel, do Colégio Renascença, para fazer a sua pergunta. Jacques, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Sr. André. Boa tarde. Falando sobre educação, nós, na escola, e a nossa escola foi a primeira escola criada em São Paulo, estamos próximos de completar 100 anos de existência. A nossa escola sofre muito com o contexto atual. E eu gostaria de saber do senhor se, no futuro, no seu governo, o seu secretário de Educação, na sua opinião, deve tratar escolas particulares da mesma forma como são tratadas as escolas públicas. Eu sinto que esse é um problema que nós temos hoje. As escolas particulares e as escolas públicas não estão merecendo o tratamento devido dentro das suas especificidades. Eu conheço o assunto razoavelmente por causa do Dante Alighieri, que eu sempre acompanhei muito, que é a escola fundada também pela minha família. Bom, várias coisas. O que fizeram aqui foi meio um absurdo, porque, primeiro, o secretário de Educação, cá entre nós, não entende nada de educação. Isso é um ponto. Segundo, é o terceiro secretário, infelizmente, em 3 anos. Programas de educação bem-sucedidos, eles têm que ser de longo prazo. Mas, no caso específico, a sensação que me deu é o seguinte: como o poder público não consegue preparar os protocolos para as escolas deles, resolveu nivelar por baixo, proíbe todo mundo de abrir, inclusive as escolas privadas, não levando em conta que as famílias precisam, muitas vezes, de ter um lugar para deixar as crianças, tanto o público como o privado. Mas se você tem uma parte que poderia resolver o problema, obviamente deveriam ter deixado isso, até porque, eu sempre falo, nós precisamos, o papel do poder público é ser um facilitador na vida do cidadão e não um complicador na vida da cidade. Infelizmente, o poder público municipal da cidade de São Paulo, e de maneira geral no Brasil, mas aqui em especial, ele atrapalha mais do que ajuda. Ele é um estorvo na vida de quem quer empreender, de quem quer trabalhar. É tudo difícil, tudo lento. Mas eu cheguei à conclusão, por conhecer muito a prefeitura, que não é assim por acaso. Convém que seja assim. Convém ter a dificuldade para depois virem com soluções miraculosas para a facilidade. Porque hoje não tem sentido um licenciamento, por exemplo, você ter que estar na lei os documentos que você precisa para fazer qualquer atividade, uma loja, etc. Por que você precisa juntar os documentos, entregar na prefeitura e ficar esperando te autorizarem, seja por site, por qualquer coisa? Você poderia apenas informar, comunicar, autodeclaratório. Depois, se a prefeitura for fiscalizar e não tiver de acordo, aí sim você pode dar uma multa de alejar o proprietário ou fechar qualquer coisa. Mas a autodeclaração é uma coisa que já existe em muitos lugares do mundo e tinha que existir aqui também. Ao mesmo tempo, a fiscalização da cidade, o melhor fiscal da cidade é o cidadão. Eu não tenho a menor dúvida disso e aprendi isso o tempo que fiquei na prefeitura. Então, para fiscalizar e pedir serviços como tapa-buraco, limpeza pública, etc., você pode fazer hoje por aplicativo, como tantas cidades, até no Brasil, já fazem. Então, nós precisamos fazer uma reengenharia na burocracia pública para que pare de atrapalhar a vida do cidadão. Tirar a burocracia do cangote do cidadão, né? E nós temos que automatizar ao máximo e fazer uma administração que ajude o cidadão.
papel do poder público é facilitador, ou ele é para arbitrar certas coisas e não para atrapalhar e atravancar a vida do cidadão como faz hoje. E no caso da educação, é um absurdo o que a gente assistiu nesses últimos 2, 3 meses. Sem sentido, discussão sem sentido, puramente eleitoral. Esse é o problema do Brasil. A classe política, os políticos profissionais, eles pensam na próxima eleição, não pensam na população. Obrigado. Obrigado, Jacques. E sempre a gente convida um jovem para participar, Andréa, porque eu acho que nós temos que envolver a juventude no processo eleitoral e politizá-los. Está aqui o Jonathan Gottfried, líder de um movimento juvenil da comunidade Shalom. Ioni, bem-vindo, e a sua pergunta para o candidato Andréa Matarazzo. Muito obrigado. Andréa, em primeiro lugar, é uma grande honra poder estar aqui dialogando com você. O senhor fosse uma vasta experiência ainda da área pública, ser presente em diferentes gestões da nossa cidade. E um dos temas centrais de São Paulo é a revitalização do centro. O senhor, que por sinal já foi subprefeito da Sé, afirmou também recentemente numa entrevista na Jovem Pan que o centro da cidade está de chorar, e realmente está. Além de fazer fortes críticas às obras realizadas no Mar do Anhangabaú pela atual prefeitura. Se eleito, quais serão as suas propostas efetivas para a revitalização do centro, expandindo também para a região da chamada Cracolândia? A grande vantagem, Jonathan, obrigado pelas suas palavras, é o seguinte, que tudo que eu tenho falado na campanha, em todos os meus projetos, eu sei que dá para fazer, porque eu já fiz. E eu conheço o orçamento da cidade e, portanto, tem recursos para isso. É questão, como eu disse, de priorizar. A revitalização do centro passa primeiro pelas questões básicas: limpeza pública, iluminação e segurança. Essas 3 coisas que nós fizemos com muita obsessão, eu diria, quando fui subprefeito, trouxe muita gente para cá. Nós fizemos a reforma também da Praça Roosevelt, a reforma da Praça da Sé, 2 projetos que até nem são maravilhosos, mas eram projetos que já estavam prontos, já tinham sido discutidos com a população. A Praça da República, não, a Praça da Sé, a Praça Roosevelt. A Roosevelt, a meu ver, ela é muito árida, mas ela é árida porque embaixo é um grande estacionamento, você não pode pôr árvores grandes. Bom, mas com isso, na hora que você recuperou aquela área, mantinha ela limpa, então o sistema de varreção era diferente do resto da cidade, o sistema de limpeza pública era diferente, a manutenção da iluminação, o reforço da iluminação foi muito importante, as ações sociais da cidade com relação à população de rua também tinham tratamento específico, e nós tínhamos a chamada Operação Delegada, que vamos fazer de novo, que era a prefeitura contratando a PM nos seus horários de folga. Chamada Operação Delegada, para você ter uma ideia, aumentava em 70% o policiamento da região, da cidade como um todo. E isso no centro era vital, porque acabava com os ambulantes que vendiam pirataria, acabava com os ambulantes que vendiam carga roubada, aquelas feiras do rolo. Então você passou a ter na região central um ambiente de ordem urbana, de lei e ordem, você podia caminhar. Aí começamos a ir para os detalhes, limpar os canteiros, plantar direito, acabamos com aquele negócio de pintar de cal branco para fingir que trabalha, porque aqui até o granito tombado a turma pinta, com aquela zebra de cal branco, poste de cal, tudo isso aí. Começamos a arrumar os detalhes. Agora, o que eu diria agora, o que eu faria? Fizemos a Rua Vanhandava, por exemplo, com todo o enterramento de fios, refizemos o piso, enfim, a Rua Vanhandava é o modelo do que precisa ser feito da revitalização do centro. E agora eu faria algumas coisas como na Vanhandava, por exemplo, reabrir alguns calçadões para passagem de carro. Não para passagem de carro veloz, mas para entrada ou saída. Por exemplo, à noite. Como é que você chega no Centro Cultural Banco do Brasil andando 4, 5 quadras a pé à noite no centro da cidade? Ninguém vai. E é uma pena. Então você pode abrir, como no mundo inteiro tem, abre em determinados horários ou para determinados tipos de veículos.
Outra coisa é uma mudança da legislação. Nós precisamos fazer um fast track para a legislação, para aprovação em função de tombamento de prédios. Porque você hoje não consegue compatibilizar o Compresp com a lei de acessibilidade, por exemplo. Você não consegue, fica lá aquela discussão e não aprova a reforma daqueles prédios nunca. Então, você não pode pôr a rampa, você não consegue pôr os pisos adequados, então tem que fazer uma flexibilização de lei. O centro da cidade remete à nossa história, à nossa tradição de São Paulo. Isso é muito importante manter, porque quando você tem uma história, como você tem uma tradição, você se apega às coisas boas dela para planejar o seu futuro. Né? Povo sem história, a gente sabe o que acontece. Então, o centro, para mim, simboliza a história da cidade de São Paulo. Por isso que ele tem uma importância gigantesca. Até porque já foi o maior centro econômico da América Latina. É um grande polo cultural. Eu estava olhando agora, quando você vem da Ponte das Bandeiras, você tem o Museu do Presépio, o Museu a Pinacoteca do Estado, o Museu o Museu da Língua Brasileira, a Estação Pinacoteca, a Sala São Paulo, quer dizer, você tem tudo, né? E nós íamos fazer, até tinha combinado, quando eu era secretário de Cultura, com o senhor José Safra, nós íamos fazer a Pinacoteca Contemporânea, com apoio e com patrocínio do grupo dele, aí eu acabei saindo e o projeto, infelizmente, pararam o projeto. Mas a revitalização do centro não é tão difícil, precisa também equacionar, que ninguém quer equacionar, é mais fácil não mexer, nos 70 prédios ocupados, invadidos que estão lá. E a Cracolândia, te digo muito rápido por causa do tempo. A Cracolândia, quando eu saí da prefeitura, eu deixei lá 150 pessoas cadastradas. Hoje tem 2.200. Por quê? Como é que equacionei aquele assunto? Se você der um Google, você vai ver que me xingavam muito, mas eu tinha convicção de que morador dependente químico tem que ser tratado. E o tráfico não pode ter um território livre para venda e consumo de drogas, e muito menos o tráfico não pode manter refém 3 bairros como os Campos Elíseos, a Santa Efigênia e o Bom Retiro, que é o que acontece hoje. Quem mora ou trabalha lá não consegue sair. E você tem lá Porto Seguro, que se instalou lá, inclusive, que ajuda muito a manter. O que eu fiz? Comecei a fechar, fiscalizar. Os hotéis, o que não é legal, o que está sem licença, fecha, interdita e empareda. Os bares que eram usados pelo tráfico, emparedamos todos. Os ferrovelhos usados para roubo de coisas e gerar dinheiro para o tráfico, interditamos. Quem roubava energia elétrica, quem roubava luz, quem roubava gás. Então, nós criamos tanto problema para o traficante lá que ele começou a migrar de lá. Você vai ver que tem muita matéria dizendo a Cracolândia está mudando de lugar. Esse é o papel que nós podemos fazer como prefeitura. Como prefeitura, eu não tenho como combater o tráfico, que, aliás, digo, é um dos flagelos da nossa cidade hoje. Muito obrigado, André. Boa sorte na campanha. Muito obrigado. Eu preciso sorte e voto. Falando em voto, André, eu queria que você falasse para todos que estão nos assistindo por que votar em Andréa Matarazzo no próximo dia 15 de novembro. Olha, pelo seguinte, eu estou me preparando para ser prefeito de São Paulo há muitos anos. Eu não quero ser senador, governador, presidente da República, deputado. Você vê que eu nunca fui candidato só a vereador, porque era aqui, e com o objetivo de entender a Câmara dos Vereadores, para saber como é que ela interage por dentro com a prefeitura, porque o relacionamento com os vereadores eu já tinha. E tive 118 mil votos. Então, eu vim me preparando, passei por todas as funções para entender a cidade. Eu tenho muita gratidão a São Paulo, porque tudo que a minha família conseguiu, e não foi pouco, partiu daqui de São Paulo. Meu bisavô italiano, chegou na cidade de São Paulo, de Sorocaba. Ele chegou em 1900 para inaugurar o Moinho Matarazzo na rua Monsenhor Andrade, uma das mais bonitas construções que estão aí até hoje, e partiu daí. Então, primeiro era por uma certa gratidão. Meu tio Titilo dizia isso quando eu perguntei por que ele tinha doado tantas coisas para a cidade. Ele falou, olha,
porque nós, como gratidão, temos que fazer alguma coisa por São Paulo que esteja acima dos nossos próprios interesses. E no meu caso, eu me preparei para ser prefeito. Está acima dos meus próprios interesses, mas está dentro de uma paixão que eu tenho, que é essa cidade. Eu gosto, eu nasci, me criei aqui. E ser prefeito de São Paulo tem muito mais a ver com paixão, com dedicação e com vocação do que com ambição propriamente dito. São Paulo não pode ser mais uma plataforma de lançamento. Então, eu também quero ser prefeito porque eu estou indignado com o que fizeram com São Paulo, com o que abandonaram São Paulo. A própria atividade cultural de São Paulo, que é importantíssima, porque é só assim que você forma uma sociedade moderna, através da cultura, está largada. Então, por toda essa somatória, eu não quero mais ver São Paulo ser ocupada, ter a sua prefeitura ocupada, justamente no edifício Matarazzo, por um oportunista, por alguém que vai usar isso aqui só como trampolim. O edifício Matarazzo foi feito simbolizando emprego e trabalho, símbolos da cidade. Foi simbolizando solidez, que também é a cara de São Paulo. Eu quero ser prefeito e quem puder votar, eu só quero que me conheçam mais agora. Isso é o que eu peço, me conhecerem mais o que eu fiz e o que eu vou fazer, que vai estar amanhã no meu site, vai ter tudo isso daí, porque eu quero fazer São Paulo voltar a ser São Paulo, que é a cidade da oportunidade, do trabalho, do emprego, do futuro e da esperança, porque tiraram todos esses predicados da nossa cidade e podemos fazer eles voltarem. Muito obrigado. Vamos chamar os nossos colegas aqui para nos despedirmos. Vamos colocar na tela o Rafael Nasser, o Jacques Griffel, o Jonathan Gottfried. Andréa, conte com a comunidade judaica, você sabe disso. Sucesso, que você tenha toda a sorte nesta campanha. Caso eleito prefeito, conte com o nosso trabalho, com a nossa dedicação. Se não for eleito prefeito, conte conosco igual nos seus próximos desafios. O Rafi nasceu no Hospital Matarazzo e eu moro na Pompeia, estou do lado da Francisco Matarazzo e, enfim, todas as construções ali da família Matarazzo. Então, é palmeirense, não? Deve ter sentido o cheirinho de biscoito da fábrica Petitbon, onde eu trabalhei, bem na rua Coriolano, né? Eu também nasci no Hospital Matarazzo, na maternidade. Agora, o senhor é palmeirense? Agora a pergunta mais importante. O senhor é palmeirense? Claro. Então tá, o maior. Mais uma afinidade. O Parque Antártica está na origem da nossa família também. Então, opa, foi por atavismo acabei ficando palmeirense. Muito obrigado, viu, pela oportunidade, por um papo tão agradável aí com vocês. Muito obrigado a você. Manda um abraço ao Gilberto Kassab, nosso grande amigo, Carlos Takahashi, enfim, estamos em casa. Sucesso, um abraço.